Bom dia. Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês, com a igreja, uma passagem bem simples, bem interessante, mas é carregada de muita orientação por parte do apóstolo Tiago, que por sinal era um mestre, né? Ele até comenta ali que sobre aqueles que ensinam, né? Nós que ensinamos precisamos estar atento àquilo que falamos. E na sua carta, Tiago, ele dá muitas orientações para a igreja, para mim e para você, não somente para a igreja, não serviu somente para a igreja primitiva, mas serve e é muito aplicável nos dias de hoje. O que eu quero falar contigo é sobre a misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia, assim, uma definição bem rápida, e se você quiser uma definição mais bem elaborada, você dá uma olhadinha no dicionário. Mas misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia, ou seja, quando você não, da parte de Deus, você não recebe o castigo, né? Ou a colheita daquilo que você semeou. Não, Deus tem misericórdia de você. Então, muitos, né, usam isso como um jargão, misericórdia, Senhor, né? Quando geralmente você vê alguém fazendo algo errado, ou você mesmo faz algo errado, você pede, Senhor, não me castigue, porque eu mereço, né, colher ou ser punido por isso. E juízo é o ato, né? O efeito é a prática de sair julgando coisas e pessoas. Então a misericórdia triunfa sobre o juízo. E Tiago fala isso porque ele vem explicando ali sobre a parcialidade. Ele comenta que para os irmãos, para os crentes da época, para os primeiros cristãos, para não agirem com parcialidade. Se você for ver no capítulo 1, Tiago inclusive fala ali sobre a questão das provações e tentações, sobre as pessoas humildes e pobres e as pessoas ricas, né, e que têm um pouco mais de condição financeira e condição intelectual. E que ele fala, se um ou outro vier a ter suas dificuldades, Deus não prova, Deus não tenta, né? Ele possibilita ou ele permite algumas provas. Mas o que eu quero falar contigo é que ele começou explicando sobre isso, que nós temos que observar as coisas. E quando ele chega ali no capítulo 2, ele fala que nós não devemos agir com parcialidade. Num primeiro momento, nós vamos ver e começamos já a olhar para as pessoas e julgá-las. Mas isso abrange bem mais, né? Já vendo algo que a gente tem aprendido na igreja, que a gente não pode ver as coisas de uma maneira parcial, ou seja, em partes, limitada, como que eu posso dizer, segmentada. Nós temos que ver como Deus, né? Pedir a Deus que nos dê uma visão de algo como um todo, de um começo, meio e fim, de algo completo, para que nós possamos encontrar no Senhor, no Espírito Santo de Deus, o entendimento das coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que podem vir a acontecer. E Tiago, ele fala ali sobre a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque a parcialidade nos leva a ajuizarmos situações, pessoas, organismos, organizações, famílias, empresas, estilos de vida e por aí vai. Porque nós somos rápidos, né? Como o próprio Tiago fala, não seja tardio para falar, tardio para se irar, né?
mas a parcialidade faz parte do ser humano desde o início, desde quando o pecado entrou, começou a fazer parte da raça humana lá atrás. E hoje, em que nós estamos prestes novamente, graças a Deus, estamos prestes a vivermos um avivamento, o Senhor está nos chamando a sermos imparciais. Ou seja, não olharmos com parcialidade, olharmos como um todo, o que Ele está fazendo como um todo. E quando, preste atenção, porque hoje nós temos que pensar muito bem no que falamos. Não agir com parcialidade, isso não quer dizer que você tem que ser aberto a tudo que chega, se conformar com todas as pessoas que estão ao seu redor, ser inocente, achar que aquela pessoa é assim mesmo, ou todo mundo que chega com uma conversa mole perto de você é porque é bobinho, é porque não conhece a Cristo ou coisa parecida. Não. Você precisa cada vez, o que eu quero te dizer, e é o que eu entendi, que para nós termos uma visão completa, ampla, nós precisamos estar cada dia mais perto do Senhor. E o próprio Tiago vai falar mais à frente, aproxime-se de Deus. Né? E resista o diabo, e ele vai fugir de vocês, ou fugir de nós. A parcialidade é tomar partido. A parcialidade é agir fazendo juízo das coisas, ou seja, isso me serve, isso não me serve, isso aqui é para mim, isso não é para mim, eu sou bom demais para isso, isso daqui não é. É você começar a colocar-se no lugar, a colocar você em primeiro lugar. E quando Deus nos chama a sermos imparciais e olharmos como um todo, Ele quer que nós olhemos e coloquemos as coisas dele em primeiro lugar, a sua visão, o seu amor, os seus cuidados, o seu reino em primeiro lugar. E aprendemos a sermos imparciais ou a vermos como um todo, a não fazermos acepção de pessoas, nós precisamos buscar isso em Deus. Sabe, num primeiro momento existe aquele jargão, aquela expressão que a primeira impressão é que fica. Quando pessoas chegam até nós, e isso a gente aprende até em técnicas de atendimento, em técnicas de relacionamento, né, sobre um bom sorriso, sobre você ser uma pessoa educada, receber bem as pessoas, é porque na nossa igreja e nas nossas vidas se chegarão pessoas, como posso dizer, de todas as tribos. E ser bem recebido é a primeira impressão que fica. E sermos imparciais é entendermos que, assim como eu e você tivemos acesso a Deus, as outras pessoas precisam ter acesso a Deus. E eu e você somos, muitas vezes, a primeira oportunidade ou a primeira porta que eles vão chegar para abrir, para conhecer o reino dos céus. Então, nós precisamos entender que quando pessoas se chegarem, nós temos que observá-las, olhar e com um olhar imparcial, de começo, meio e o que pode vir a ser aquela pessoa. Porém, sem ingenuidade, sem aquela, digamos até, aquele cuidado de examinar bem as questões, de procurar conhecer quem é, de onde vem, para onde vai, quais são os seus desejos, as suas aspirações. Entendam, talvez para você, você precise ler, meditar, conversar um pouco mais com Deus, porque para alguns isso é difícil, porque são acessíveis a todas as pessoas e são pessoas que recebem facilmente, são muito espontâneos no relacionamento com outras pessoas. Outros já são mais pé atrás, são mais contidos, mas Deus quer nos usar da maneira que nós somos. E se de tudo isso aqui que eu comentei,
Algo que me chamou muita atenção está no final ali, no capítulo 2, no versículo 12, no finalzinho fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo é o ato de julgar sempre, e só existe um juízo. O próprio Tiago vai falar ali, essa carta é muito rica em orientações. E o próprio Tiago vai falar, só existe um juiz. Então, evite julgar. Haja com misericórdia. Seja imparcial. Observe. Seja inteligente quando pessoas se achegarem ao seu meio, ao seu círculo de amizade, na nossa igreja, né, próximo de você. Não seja inteligente e sábio com a sabedoria de Deus. E não haja com parcialidade, não tome partido de situações, de pensamentos, de grupos. Seja uma pessoa aberta àquilo que Deus quer falar. De tudo isso, guarde o seu coração. Ore, procure em Deus ser uma pessoa imparcial. Observar tudo, examinar tudo. Observar, cuidar para que o teu coração não se desvie e para que no final Deus não ache em você um juiz. E Tiago também fala que só existe um juiz e aquele que toma o lugar dele está no lugar errado. Então, para essa manhã de tudo isso, procure não agir com parcialidade. Busque em Deus uma visão do todo. Busque em Deus conhecer aquilo que Deus tem para certas situações ou para certas pessoas, para que você aprenda a agir com misericórdia. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.